Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. Um bom início de semana para você. E hoje é dia do funcionário público, por isso não houve expediente nas repartições municipais. E olha, vamos começar a edição de hoje falando que um piloto de um avião agrícola de Catanduva morreu após a aeronave bater em uma torre de transmissão em Serranópolis, no sudeste de Goiás, no último sábado, dia 26. A vítima foi identificada como Leonardo Meca Ticianelli, de 38 anos. A colisão aconteceu quando o avião fazia aplicação de produtos químicos em fazendas da usina energética de Serranópolis. Conforme a polícia científica, a aeronave estava a 6 quilômetros de distância da pista de pouso. Leonardo morreu vítima de traumatismo após ter ferimentos na cabeça e nas pernas. Um exame preliminar da polícia científica apontou que não há indícios de falha mecânica no avião. E apesar do resultado, o acidente segue em investigação. E um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Uchoa. Segundo a polícia militar, ele estaria utilizando o carro da empresa para vender drogas e, após uma denúncia anônima, a PM localizou o indivíduo que estava com o carro cheio de drogas. Foram encontradas várias porções de maconha, cocaína e dinheiro. Na casa dele também foram encontradas crack, cocaína, tijolo de maconha, além de armas e munições, dinheiro e um caderno de anotações e contabilidade do tráfico. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e o carro da empresa foi apreendido. A APAI Catanduva realizará a 25ª edição do leilão de gado, que será no recinto de exposições João Zancaner. O evento está marcado para o dia 10 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, com entrada gratuita e a estrutura completa para receber toda a família, incluindo praça de alimentação e espaço Kids. Haverá sorteio de uma bicicleta, uma moto e um carro 0 km. Já iniciou a venda dos números com parcelas mensais e acessíveis. Toda a arrecadação será direcionada à ampliação dos atendimentos feitos pela entidade. Mais informações você pode adquirir aí pelo telefone 17 99200 2504 ou 3531 9777. Vamos falar agora de política, porque olha, tem muita gente se questionando sobre o Partido Novo, que estaria sendo investigado por fraude de cotas, porque uma candidata ao cargo de vereador, do Novo teve apenas um voto. E o que se fala é que ela participou da eleição, estaria na legenda apenas para cobrir o número de votos de mulheres, os votos necessários, já que cada partido teria individualmente que indicar o mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer no pleito. Porém, o partido, o Novo, tinha mulheres a mais, eram 5 mulheres. E para explicar esta questão, que aliás levantou outras dúvidas, outras polêmicas, muita gente se questionando também sobre o David Roger, o vereador eleito aí, será que ele pode ser prejudicado? Então nós convidamos aqui o Dr. Luciano Cássia, advogado especialista em direito eleitoral, que atendeu vários partidos aí durante a campanha e continua com o trabalho aí dessas pessoas que foram candidatas. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Uma ótima noite. Obrigado, Natália, boa noite. Bom, vamos então falar como que fica essa situação do Novo. O David Roger, ele pode ser prejudicado? Então, Natália, boa noite mais uma vez. A questão do Novo é uma questão que tem sido muito questionada na cidade, mas a legislação eleitoral, ela permite, ela define que os candidatos tenham que ter uma cota mínima de 30% de gênero.
ou homem ou mulher. Habitualmente são 30% de mulheres, correto? Como que se faz esse cálculo? Esse cálculo ele é feito com base no número de candidatos que são inscritos para essa eleição. No caso do Novo, houve 13 candidatos inscritos. Ainda que Catanduva tenha 13 vagas e a lei permite até 14, que seriam 13, o número de vagas mais um, eles colocaram na convenção 13 candidatos, 13 vagas. São 8 homens e 5 mulheres. A partir desse cálculo, Natália, dessa quantidade se faz o cálculo. Como que é feito o cálculo? 13 vezes 30%, dá 3,9. Teria que ter 4. 3,9, a partir do 3,5 arredonda para cima. Então teria que ter 4 mulheres. O Novo tinha 5, correto? Ainda que haja uma investigação, ainda que haja uma ação judicial na esfera eleitoral para cassar essa candidata que teve apenas um voto, se isso for procedente, se isso houver uma definição de trânsito em julgado dessa decisão cassando, o partido vai ficar com 12 candidatos, 8 homens e 4 mulheres. 12 candidatos, 30%, vai dar 3,6, que daria 4. Então, o partido atende o requisito de 4 mulheres, mesmo ela saindo, mesmo ela sendo cancelado o registro dela. Vai ficar com 4 mulheres e 8 homens, e, portanto, não fica abaixo do critério de 30%. Perfeito. Então, não tem problema nenhum, né, para o Novo nessa situação. O David não corre risco nenhum de perder a vaga, nem o Novo, de perder anular todos os votos do Novo, e isso não vai acontecer possivelmente. E o Novo foi o único partido que teve 5 mulheres. Sim, provavelmente eu não tenho essa informação de todos, mas do grupo que eu trabalhei, todos tiveram 4 mulheres, nenhum teve 5. E vamos tirar também uma dúvida sobre a situação dos vereadores. Nós sabemos que o vereador Maurício Gouveia, do PT, concorreu sub júdice. Se ele entrar, que ele foi bem votado pelo PT, faria então o PT 3 cadeiras, né? Como que fica o caso dele se ele entrar? O que acontece com esses vereadores eleitos? Quem sai? Então, Natália, o que acontece? O Maurício Gouveia, ele foi o terceiro mais votado do PT, só que os votos dele, porque quando você entra como candidato, você faz o registro da tua candidatura na Justiça Eleitoral. O registro dele foi indeferido por conta de uma situação, um processo que ele tinha que o declarava inelegível. Ele recorreu dessa decisão. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve a decisão e está ainda pendente de julgamento em Brasília. O que acontece? Nesse caso, por estar indeferido o registro, os votos do Maurício não contaram na totalidade de votos válidos feitos aqui na cidade de Catanduva. Então, se o tribunal, porventura, mudar esse entendimento e deferir o registro de candidatura do Maurício, esses 1.030 e tantos votos que ele teve, soma no total, e a partir dessa soma, o Partido dos Trabalhadores ele vai ter 3 vereadores eleitos. Ele será o terceiro. Para ele entrar como terceiro, o candidato eleito do PT, vai ter que sair alguém. Quem foi o último candidato que entrou pela sobra, né? Porque a Justiça Eleitoral, a lei eleitoral, ela tem uma série de regras para definir as vagas. São vários cálculos que são feitos, são várias somas, né? Você tem a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. O último que entrou na última etapa do cálculo foi o Manuel Goldioro. Então, do PL. Se o Maurício validar os votos dele, quem vai sair para o Maurício estar dentro é o Manuel Goldioro. E tem um prazo, então, ainda para o Maurício, para a gente saber
o que vai acontecer com o Maurício, se ele vai conseguir entrar ou não. Qual que é o prazo? Sim, é até a data da diplomação dos eleitos. Tem algumas cidades que já definiu a data como sendo dia 19 de dezembro. Eu acredito que aqui em Catanduva também será dia 19 de dezembro, mas ainda não tem nada definido pelo juiz eleitoral, né, que ele tem que publicar a data, mas ainda é possível que seja também no dia 19. Perfeito. Tem também uma outra situação que é do Alan, o Alan Automóveis, que também foi de início indeferido, e aí ele concorreu subjúdice, foi deferido posteriormente. Mas os votos dele ainda não foram computados. O que acontece se ele não entrar, por exemplo, com o vereador O Gordo? O que acontece? Na realidade, Natália, os votos do Alan é diferente do Maurício. O Maurício teve o registro indeferido e não contou os votos do Maurício. O Alan, quando ele fez o registro de candidatura, foi indeferido o registro. Porém, uma decisão do próprio juiz de Catanduva, né, a partir de uma decisão da ação que ele tem, que o tornava inelegível, foi dado um efeito suspensivo para essa ação, o próprio juiz de Catanduva deferiu esse registro. Então, ele concorreu com o registro deferido, né? Então, os votos deles foram contados na soma total do partido para qual ele concorreu. Então, se eventualmente houver alguma situação onde haja esse indeferimento posterior... Isso pode acontecer ainda? Ou pode. O que acontece? O juiz eleitoral de Catanduva, ele deferiu o registro do Alan, condicionando ao julgamento até a data da diplomação. Sim. Tá? Então, até a data da diplomação, havendo o julgamento do processo dele no Tribunal de Justiça, do recurso que ele fez no Tribunal de Justiça, dependendo do resultado, pode ser que ele mantenha o deferimento e pode ser que haja o indeferimento por conta do que ficar decidido em São Paulo. Nesse caso, né, vamos colocar da forma que está, mantendo o deferimento do Alan, ele fica como um primeiro suplente, os votos dele contam na totalidade do partido. Se eventualmente julgar indeferir o registro da candidatura dele, os votos que ele teve são cancelados. Aí, a quantidade de votos dele, ele é subtraída do total do partido. Aí, infelizmente, o partido não fará nenhum candidato. O Gordo sai, então. Que é o candidato eleito, perde a vaga para um outro candidato, que aí vai ter que fazer toda a recontagem, todo o cálculo novamente, para ver quem que é que entraria no lugar do Gordo. E quem seria esse vereador? Olha, pelo cálculo que estão fazendo, porque eu não fiz esse cálculo, seria o Dr. Zupiroli. E eleição, política também é matemática, né? Bastante. Tem que fazer muita uma conta. Matemática muito complexa, viu? Não Exatamente. É uma matemática simples, não, porque são várias etapas, né, para fazer o cálculo. Né? A primeira etapa é a etapa que você divide o número de votos válidos pelo número de cadeiras para ver qual que foi o quociente partidário. Aí tem uma segunda etapa, que desse quociente partidário você vai para o quociente eleitoral, que o candidato tem que ter os votos ali para adequar, não pode ser menos do que 80%, 20% do quociente, ou seja, é uma matemática bem complicada para se fazer. É difícil mesmo. Doutor, para a gente finalizar, explica o que é concorrer subjúdice. Eu acho que isso, muita gente ficou em dúvida. O Maurício está indeferido, mas está participando, como que é? E muita gente ficou com essa dúvida. Então, subjúdice é quando você tem o registro indeferido pela Justiça Eleitoral e ainda se encontra em grau de recurso, né? Então, vai aparecer ali subjúdice, ou aguardando julgamento de instância superior, alguma coisa nesse sentido. Então, é quem teve o registro indeferido e está ainda recorrendo, ainda está em fase de recurso. Bom, então até o fim do ano, até dezembro, muita coisa pode mudar. Então, vamos esperar aí a decisão
da Justiça Eleitoral para a gente saber quem entra, quem sai realmente, né, doutor? Exatamente, nós temos que aguardar essa definição aqui em Catanduva especificamente do processo do Maurício, né, e do Alan para ver qual que vai ser a situação, porque, volto a dizer, o novo não tem problema nenhum, né? Então vai ficar essa situação, porque validando, reitero, né, validando os votos do Maurício, ele entra e sai, o Manuel Gol de Ouro, anulando os votos do Alan, o Gordo sai e entra provavelmente o Dr. Zupiroli. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pelas informações. Gostei bastante aqui do bate-papo. Acho que esclareceu muito, principalmente o pessoal, os catanduvenses estavam com essas dúvidas, essas questões que estavam circulando aí pela cidade, nos grupos de WhatsApp, o que vai acontecer, se um entra, se o outro sai, quem seria o próximo, então... E principalmente do novo, que foi um boato que rolou, muitas pessoas falando, eu acho que o David sai. Então, o doutor aqui explicou, tirou todas as dúvidas. Doutor, deixa um telefone, se alguém precisar de um advogado, aí especialista na parte eleitoral. Telefone celular do escritório, que é o mais fácil de se colocar, é o 17 99240 5720. Perfeito, muito obrigada, viu? E uma ótima noite. Eu que agradeço, uma boa noite. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.